Pastor Lucinho, eu sou Pedro de Ribeirão Preto, da Igreja Metodista Renovada, e a minha pergunta para você é a seguinte: o que você acha atualmente dos cursos de teologia que o Brasil tem oferecido? E também se você aconselha aqueles jovens que querem se tornar pastores a fazer esses cursos de teologia ou não. Muito obrigado e até mais. Que legal essa pergunta que você me fez. Olha, já vou começar lendo o que está aqui em 2 Timóteo 2,15. Diz assim a minha Bíblia, Paulo dizendo para o jovem pastor Timóteo, ele disse assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bem, eu já quero te dizer que eu sou uma pessoa que eu fiz 9 anos de estudo teológico, eu fiz o bacharel de 4 anos, e eu fiz quase 5 anos também de um mestrado. Isso assim, para me sentir completamente despreparado, Pedro. Estou olhando um doutorado para eu fazer. Respondendo a sua pergunta de cara, o estudo teológico é muito necessário, só que a gente tem que entender que ele não forma, ele informa. Ele te diz o que fazer, agora ele não vai moldar seu caráter. Você vai receber informações. E essas informações são fundamentais para você pastorear, evangelizar, pregar. Mas o que você será diante do Senhor, isso é você com Deus. Nós temos, por exemplo, na Igreja Batista Lagoinha, o Seminário Teológico Carisma. Se você sonha em se preparar melhor para servir o Senhor, mais de 6.000 alunos já foram treinados nesse seminário que tem 10 anos, que está funcionando. Essa é uma sugestão que eu deixo aqui para você. O seminário fica bem do lado da igreja e você pode se envolver aqui em Belo Horizonte mesmo com esse estudo da palavra de Deus. Se você ainda não está se preparando, comece, porque você vai ter grandes surpresas. Por exemplo, eu estudei 9 anos de teologia. Primeira vez que eu fui sepultar uma pessoa, eu não sabia o que falar. E eu fiquei tentando lembrar de alguma aula. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ou seja, o ensino teológico é fundamental, mas você vai aprender muitas coisas na prática. Os cursos teológicos hoje estão tentando ser mais práticos e treinar o aluno para situações do dia a dia. E essas situações, e esse estudo, e esse preparo, não virá somente com a leitura da Bíblia e de livros. Ah, mas eu li John Piper, muito legal ler John Piper, mas você não vai ter o traquejo do dia a dia, por exemplo, para atender uma adolescente grávida, para poder dirigir um culto, para poder falar numa formatura, para poder preparar um sermão, para dar uma aula na escola bíblica, para fazer uma visita no hospital. Vou te dar um exemplo simples, Pedro. Você vai fazer uma visita no hospital, tem uma regra simples: você não demora muito tempo, você não encosta no doente. Você não aprende isso lendo a Bíblia. Não tem um verso na Bíblia que diz assim: seja breve ao entrar num hospital. Mas se você faz um curso teológico, você vai estudar dentro dessa área, aí você vai descobrir, por exemplo, como se comportar, como atender uma pessoa num hospital. Então isso tudo é muito importante. Eu fico me imaginando hoje, fazendo o que eu faço, se eu não tivesse estudado teologia, se eu não estivesse tentando me preparar cada vez mais. Eu já me sinto muito perdido hoje. Imagina se eu não tivesse esse estudo, esse preparo, que eu levei anos. Então eu te aconselho, você Pedro, e todo mundo que me assiste, se você sente um chamado específico do Senhor, ore, peça a Ele uma orientação. Tem seminários que a ênfase maior é na teologia, tem seminários que a ênfase maior é na adoração, na busca pessoal, tem seminários que a ênfase maior é em missões, tem seminários que a ênfase maior é em guerra espiritual. Então você vai olhar dentro da sua ênfase. O que você quer fazer para Deus? Você quer trabalhar com ação social? Você quer trabalhar com crianças? Você quer abrir uma igreja? Você quer cuidar de adolescentes? Hoje, graças a Deus, quase todas as cidades do Brasil, principalmente as maiores, têm cursos preparatórios para quem quer servir melhor ao Senhor. E o texto que eu li diz que maneja bem, que maneja corretamente, que sabe o que está fazendo com a palavra da verdade. Então a minha resposta para você é sim, eu apoio, aprovo o estudo teológico, e mesmo você que não é pastor, mesmo você que é uma ovelha, que está aí no banco, muitas vezes não tem nem muita oportunidade,
vá para o seminário, se prepare, porque muitas vezes o que está faltando para o seu chamado se concretizar é você se preparar, porque aí o Senhor diz, olha, ela está se preparando, ele está se preparando, vou dar para ele agora a função e o cargo. Muitas vezes a gente espera o cargo chegar, a função chegar, para então a gente estudar. Né? Faça o contrário, comece a estudar hoje, quem sabe Deus não coloca o cargo nas suas mãos.